E aí, gente, tudo bem? Vamos começar mais uma aula na nossa trajetória do inconsciente desse nosso segundo bimestre. Na última aula a gente tinha visto a trajetória de Hegel, né, e a enorme influência que, que ele apresenta em toda a psicologia moderna, a própria ideia da ciência moderna, né, que é fundamentada numa ideia de revolução, numa ideia de contrapontos, né, com teorias opostas e que vai evoluindo a partir desse confronto. Isso tudo ele aparece naquela teoria, né, da ideia de uma consciência que vai evoluindo, que primeiro ela tem que se posicionar como um puro eu, né, como uma afirmação de si, até que ela trave, né, o contato com uma contrariedade, com uma antítese, que por sua vez demanda aí a presença do outro, né, e a partir desses confrontos que vão aparecer, acaba emergindo uma síntese que carrega esses confrontos anteriores, mas os supera. Né? E essa ideia da superação, a gente tem ali uma evolução contínua da consciência que vai se desenvolvendo pela luta de opostos, até chegar, né, naquela ideia hegeliana de uma consciência absoluta, né, uma consciência coletiva, que é uma consciência do mundo, mas que por sua vez chegaria no ponto absoluto em que ela teria o saber absoluto de si. E, consequentemente, ela não teria mais nenhum confronto, porque ela não teria mais nenhuma antítese, ela não teria mais nenhuma presença do outro, já que ela tem a plena compreensão de tudo que ela é. E nesse ponto a gente viu que algumas teorias dizem que a história teria o seu próprio fim a partir daí. Dada essa influência, né, de Hegel, toda essa teoria de Hegel, a gente viu depois, né, com Freud, que se por um lado a gente tem ali o desenvolvimento de uma consciência, Freud ele passa a estudar o desenvolvimento de um inconsciente que se desenvolve de maneira oculta, né, e que surge justamente como um subproduto desses confrontos que a gente tinha visto com o Hegel na parte da consciência, né? De um lado a gente tinha um ego, que é aquele que tenta equilibrar a força de opostos. De outro lado a gente tem um superego, que é a representação interna desse outro, né? Do mundo externo, que continuamente diz não para aquelas nossas pulsões, para os nossos impulsos de expressão, de realização. E por outro lado você tem o id, que é esse impulso contínuo para ser, para fazer, para existir, e que nem sempre encontra manifestações que são adequadas, né, para a sociedade, para o mundo, para o outro. Então ele o tempo inteiro ele tem que se regular. Quem faz essa regulação é o ego, só que havia uma série de pulsões reprimidas que iam parar nesse campo do inconsciente. E era aí que o trabalho da psicologia se desenvolvia para tentar descobrir como as coisas, esses impulsos reprimidos que vão parar no inconsciente, eles encontravam um caminho de retorno e que poderia aparecer na forma dos complexos, na forma de inúmeros problemas inconscientes que apareceriam e que teriam origem nesses pontos de repressão. Né? Dado esse ponto, hoje nós vamos ver uma evolução nessa ideia do inconsciente como algo mais do que apenas o espaço de impulsões reprimidas, mas como um espaço integrante, sempre existente daquilo que o ser humano é. E aí vem a figura fundamental de Carl Gustav Jung. Foi um dos discípulos de Freud, então ele seguiu com a ideia da psicanálise tal qual Freud até ele chegar em algumas contraposições. E uma das mais importantes acaba sendo um outro reflexo, um outro lado da moeda daquilo que a gente viu com Hegel na última aula.
né? Para começar a falar um pouquinho sobre essa dimensão do inconsciente, vamos só dar uma rápida abertura aqui, né? A psicanálise e a imaginação ativa de Carl Gustav Jung, né? Um elemento fundamental, né, para o desenvolvimento desse inconsciente. A gente vai perceber que é o trabalho de uma imaginação ativa que é muito maior do que apenas a existência escondida de impulsos reprimidos. O primeiro elemento importante para a gente considerar aqui nessa dimensão do inconsciente é o primeiro ponto, que é o próprio corpo, que a gente chama de corporalidade. O corpo ele é um elemento central porque ele é a estrutura física do eu. Ele é o elemento tangível do eu. Então a gente viu com Fichte, a gente viu com Hegel, a gente viu com Kant, né? Aquela ideia de uma consciência que primeiro ela aparece como um eu, como um indivíduo. Ela percebe-se a si mesma. Bom, um canal, além da própria afirmação, né, de perceber que há um eu, a gente viu isso, né, com a grande contestação de Descartes, né? Ainda que eu negue tudo, eu não posso negar que tem alguém que está negando e esse alguém é um eu, né? Ok, mas o corpo é a primeira coisa que indica a existência deste eu, porque é ele que me dá canais de contato com o mundo. Sem o corpo, eu não tenho percepção. E sem a percepção, por sua vez, eu não tenho como identificar a existência do outro, a existência de outras autoconsciências. Eu não consigo perceber nada disso se não houver a percepção. E, portanto, para a razão, a principal função do corpo é uma função de abertura de percepção do mundo ao redor, inclusive de outras consciências, né? Então, a percepção, primeiro, ela é fundamental nessa ligação com o corpo. Ela se dá pelo quê? Pela presença dos órgãos dos sentidos. Vamos começar por eles. O que os órgãos dos sentidos nos fornecem? Bom, nos fornecem o óbvio, né? Eles nos permitem capturar os fatos objetivos que são externos a nós. Uma pessoa que ela não tenha todos os sentidos, ela percebe o mundo com os sentidos que tem. O que ela não tem é simplesmente uma fatia de mundo que para ela não existe, porque não é um canal de percepção, né? Então, os fatos objetivos externos a nós, a gente captura por meio dos órgãos do sentido. Capturamos um fato em todas as suas extensões: visuais, auditivas, tácteis, olfativas, gustativas. São as diversas formas pelas quais a gente consegue capturar o mundo. Então é aquela coisa. Os órgãos do sentido nos ajudam a capturar os fatos objetivos que são externos a nós. Isso é algo extremamente importante. Fatos objetivos são externos a nós e eles vêm até nós mediante os nossos sentidos. Os fatos, eles acontecem simplesmente, são externos a nós, compõem um aspecto concreto da realidade. Porém, a única forma que nós temos de capturar essa realidade é mediante os nossos órgãos do sentido. Sem eles, nós não capturamos absolutamente nada dos fatos objetivos. Portanto, o fato de nós capturarmos esses fatos mediante os nossos sentidos, percebam que nós temos várias formas de capturar os fatos objetivos, como nós já falamos. Significa então que um fato ele vem para nós de uma maneira toda fatiada, ele vem por várias perspectivas diferentes. Pela visão, ele vem de tudo que apareceu visualmente. Pelo olfato, ele vem de todas as experiências olfativas que ele foi capaz de gerar. Pela audição, todos os sons que foram manifestos por aquele fato são capturados. Então veja que assim, isoladamente,
o fato ele se apresenta para nós de maneiras completamente separadas, de acordo com os órgãos que a gente possui, né? E a soma do que nós capturamos vai gerar o quê? A experiência. Portanto, uma coisa é fato, outra coisa é experiência. O fato acontece fora de nós, a experiência acontece dentro de nós. Ela é a soma dessas percepções. A soma delas vai produzir uma experiência física. O como nós percebemos o fato, o como esse fato chega a nós. Ele é o resultado da reunião de todos esses sentidos capturando o fato. Tá? Então, essa é a grande função do corpo para a razão. Se de um lado nós temos o corpo, do outro lado nós temos a mente. A mente, por sua vez, ela é a estrutura psíquica do eu. Ela é o aspecto intangível do eu. Não adianta eu tentar perceber a minha mente a partir dos meus sentidos, eu não consigo. Pelos meus sentidos eu sou capaz de perceber o cérebro que comporta a mente, mas não sou capaz de perceber a mente. A mente, por ser completamente ativa, ela não consegue perceber a si mesma a não ser por um processo de reflexão como aquele, por exemplo, que a gente viu com Descartes, em que eu não consigo perceber a minha mente fora do mundo, mas o simples fato de que ela está em atividade, não para de agir, de estar em atividade contínua, me faz chegar uma hora que eu percebo que tem que ter uma coisa ali que eu chamo de mente, que é esta que está continuamente agindo, se perguntando, refletindo, pensando, Então nós chamamos a isso de a mente em atuação, e por sua vez eu posso chamar isso de eu, quando se trata da minha própria mente, Mas ela é o aspecto intangível desse eu. E a mente, ela tem um aspecto consciente e tem um aspecto inconsciente. O fato objetivo que nós vimos, que é externo a nós, ele é capturado pelos sentidos, porque ele se manifesta ali, meus sentidos o capturam. Porém, o fato ele só vai fazer sentido para mim depois que ele tiver passado pela minha mente. Enquanto ele está na minha percepção, ele apenas impacta. Eu só vou compreender o fato depois que ele passou pela minha mente. Então, a minha mente vai processar os impulsos, os sinais que os meus órgãos dos sentidos me mandaram. Então, veja, eu nem estou interpretando exatamente a realidade, eu estou interpretando os sinais que eu recebi, tal qual eu recebi, daquele jeito que a gente já viu, que é todo fatiado. Vamos começar da razão consciente, A razão consciente, ela é fundamental no que diz respeito a interpretar o mundo. Ela interpreta o mundo a partir de dois tipos de sinais, ícones e índices. Índices é toda a forma de descrição do mundo. Você vai descrever uma cadeira, você diz a cadeira é de madeira, ela tem um estofado, ela tem ali 4 pernas, ela tem umas costas para eu reclinar. Isso é um índice, você descreveu. O outro elemento é o ícone. É quando você faz a própria representação visual da cadeira. Você fecha seus olhos, a cadeira já não está mais ali, você fecha seus olhos e imagina aquela cadeira. Essa imaginação da cadeira, essa construção da cadeira na sua cabeça, isso é um ícone. Uma estrutura imagética que você criou, mas é uma representação daquela cadeira. Por quê? Porque a cadeira em si já não está mais ali e a cadeira na sua mente só pode aparecer enquanto imagem. A cadeira nunca é jogada para dentro da sua cabeça, é apenas a imagem dela. E quando a cadeira já não está mais ali, você não está mais olhando diretamente para ela, não tem mais nem a impressão visual da cadeira nos seus olhos. Então você está apenas rememorando, ou seja, você está fazendo uma construção icônica, Você está construindo uma imagem ali, claro, a partir de sinais muito reais que você viu. Mas basicamente falando, é uma interpretação, não é a própria cadeira que aparece ali. Por isso que Platão já dizia que nós
nos aproximamos das ideias, né, das formas ideais, porque a imaginação ela é uma aproximação da ideia, mas não é a própria ideia, né? Ela é uma imagem construída a partir de uma percepção que você teve, que pode ser mais próximo ou mais distante do objeto ou da ideia, tá? Mas o fato é que dessa mistura de índices e de ícones é que a gente cria o que é uma interpretação de mundo. Então a nossa razão, em primeiro lugar, ela colhe fatos a partir daquilo que ela recebeu dos sentidos. E ela vai interpretar isso usando sinais para fazer isso. Ao fazer isso, ao interpretar, a razão racionaliza, ou seja, ela coloca essa interpretação de índices e de ícones, ela coloca eles em uma estrutura lógica. Essa estrutura lógica a gente já viu lá no primeiro ano, a gente viu isso em lógica, as estruturas básicas da lógica, a construção de proposições, de argumentos, de valores de verdade. Você pode dizer, essa cadeira ela é feia, essa cadeira ela serve para pessoas de apenas 1,5 m sentarem, né? Então você começa a construir argumentos, você começa a construir proposições, você começa a dizer isso é verdadeiro, isso é falso sobre a cadeira. Mas veja, o que é verdadeiro e falso não é a cadeira, o que é verdadeiro e falso é o seu argumento sobre a cadeira, é o que você está falando sobre ela, é o que você está falando sobre a sua interpretação da cadeira, né? Então veja que a razão, em um certo sentido, ela é uma racionalização a partir de uma interpretação que a gente fez, tá? E o próprio fato ele ainda está externo a nós. Por mais consciente que nós sejamos, a consciência é um processo interno sobre o mundo. O terceiro ponto é que aquele fato objetivo que nós vimos, que nós testemunhamos, que aconteceu na nossa frente, que impactou nossos sentidos, para nossa razão ele vai acontecer, ele vai surgir como um acontecimento psíquico. O que é um acontecimento psíquico? É o fato objetivo interpretado e racionalizado pela nossa consciência, né? Portanto, o acontecimento psíquico é um fato consciente, colocado em estrutura lógica, passível de juízos de valor. Eu posso dizer que é verdadeiro ou que é falso. O fato está lá, no mundo, bem bonitinho. A minha razão está fazendo tudo isso, que é o fato consciente, que é o acontecimento psíquico, certo? E por último, esse conjunto ele vai gerar um outro tipo de experiência, que é uma experiência consciente. Então veja, a primeira experiência é aquela experiência dos sentidos, aquela que eu recebi ao ter o choque com o fato. A segunda experiência que eu tenho é a experiência consciente, que é a minha experiência cognitiva. É o que eu aprendi, o que eu interpretei a partir do processo que essa minha consciência está fazendo, tá? Dentro da minha mente. O segundo processo é o sonho. E o sonho não é consciente, ele é inconsciente. Então, de um lado, a gente tem toda aquela linguagem que a gente acabou de falar. Mas eu vou ter um paralelo. Freud ele já tinha apontado que havia por trás de todo esse processo consciente que eu mostrei, um processo inconsciente. Esse processo inconsciente também tem 4 níveis aqui. O primeiro nível também é o da interpretação, porém, olha só, ao invés de eu ter índices e ícones, eu vou ter símbolos para trabalhar os fatos. Espera aí, mas que fatos? Veja que como o sonho, ele é uma linguagem do inconsciente. Aquilo que aconteceu, os fatos objetivos que aconteceram, por uma série de coisas eu peguei com a minha consciência. Foi a minha razão lá e pegou. Mas tinha coisas ali, havia significados ali, havia elementos em qualquer fato do cotidiano que eles passam direto pela razão e ela não nota.
porque eles só aparecem como símbolos. Símbolos possuem significados que ultrapassam o sentido objetivo, por isso que a razão não pega. A razão pega tudo que é passível de se colocar em índice, em ícones, em estrutura lógica. Aí ela obtém um sentido objetivo. O que ultrapassa isso é um sentido subjetivo. E aí só símbolos conseguem capturar. O símbolo ele implica alguma coisa meio vaga. É um conjunto de coisas, é um significado muito amplo. Oculta para nós, porque ela tem significados mais amplos. Um exemplo de símbolo, vai. Uma coisa é fazer o desenho de uma pomba, e esse desenho de uma pomba representa a pomba. Então, nesse caso, o desenho da pomba é um ícone. Outra coisa é eu desenhar uma pomba pedindo paz para o mundo. O que tem a ver pomba com paz? Nesse caso, a pomba ela aparece como um símbolo, principalmente se for a pomba branca, claro. Ela vai ser um símbolo que representa um estado construído de relação entre as pessoas que chamamos de paz. Né? Então veja como que os sinais eles evoluem. Então muitas vezes dentro de um determinado fato, sua razão captura os sentidos objetivos, índice e ícone. Mas o inconsciente vai capturar significados simbólicos a partir das coisas que você observou. E como a razão deixa isso passar, os sonhos aparecem muitas vezes trazendo esses símbolos para nós, porque eles estão lá no inconsciente, o inconsciente está repleto deles. Segundo ponto é a abstração em relação à razão. O que a abstração faz? Enquanto a razão ela trabalha com a lógica, o inconsciente trabalha com a abstração. Ou seja, a abstração é a mobilização dos símbolos de que dispomos para a expressão nos sonhos, a respeito das complexidades dos fatos objetivos, da realidade que escapou à razão. Então, a abstração é quando o nosso inconsciente ele pega esses diversos símbolos e ele os combina e coloca eles dentro de um contexto que é mais ou menos pessoal, mais ou menos nada a ver com a nossa pessoalidade, e constrói um cenário que é o sonho. Então a pessoa ela tem um sonho e tem uma série de coisas lá que não fazem sentido para ela. Né? Bom, o que não faz sentido certamente são os símbolos presentes ali. Então eles estão carregando uma mensagem que não é literalmente interpretável. Ela vai ter que ser trabalhada para se entender qual é o significado. Veja que no caso da visão de Freud, é claro que isso não ia estar às claras, né? Porque se são pulsões reprimidas, né, por causa do superego, é óbvio que ele não vai falar de uma maneira lógica e racional com você, porque você já baniu isso para longe. Então ele vai falar por meio de símbolos dentro do sonho. O terceiro ponto é que aquele fato objetivo que na razão consciente ele se torna um acontecimento psíquico, no campo do inconsciente ele também vai ser um acontecimento psíquico, mas vai ser um acontecimento psíquico inconsciente. Ele vai acontecer no limiar da razão e da consciência, ali no limite entre eles. Acontecimentos que foram absorvidos subliminarmente. Então, muitas vezes você vê coisas e você captura só o sentido imediato, é a razão atuando. Mas em paralelo, teu inconsciente está filtrando como uma esponja uma série de significados ali que você não percebe de imediato. E ele vai ficar processando aquilo. Às vezes a pessoa está conversando com você e ela está tendo uma conversa, mas tem alguma coisa ali nela que você percebe que já mudou, que a pessoa não é mais do mesmo jeito. E o que é que percebe? É o teu inconsciente. Ele está capturando sinais que são simbólicos de que alguma coisa não vai bem e ele está combinando tudo isso para te dar uma outra interpretação.
Então, para ele, isso foi um acontecimento psíquico. Às vezes a pessoa fala, nossa, até que a conversa não foi tão ruim quanto eu pensei. E de repente você não está se sentindo tão bem com aquilo. Por quê? Porque houve uma percepção, um acontecimento psíquico inconsciente ali que te deu sinais simbólicos de que, na verdade, por trás de uma conversa amena, havia alguma coisa que não estava tão certa. Tá? E por fim, esse conjunto ele vai gerar também uma experiência, mas é uma experiência inconsciente. Então você vai ter uma percepção da qual você mal consegue falar. Pode aparecer como um mal-estar, pode aparecer como um sentimento de leveza. E isso foi o resultado da tua experiência inconsciente com aquele fato objetivo. Né? Então veja que na visão de Jung, esse campo do inconsciente, até certo ponto aqui também é a visão de Freud, né? Mas o que é importante a gente perceber aqui é que o mundo se apresenta para nós de um jeito. E quando ele chega para nós, ele vai por caminhos diferentes. Então, o inconsciente ele carrega uma parte dos fatos e o consciente carrega outra parte dos fatos. Quando você junta as duas coisas, você tem uma experiência completa daquele fato. Tá? Esse é o ponto mais interessante para a gente ver a respeito da relação entre razão e sonho. O terceiro ponto, vimos aqui esse inconsciente, onde é que as coisas vão se diferenciar enormemente a respeito de Freud e Jung. É a respeito do chamado inconsciente coletivo. Muito bem, vamos lá. Primeiramente, estávamos falando dos sonhos, né? Onde que os dois se diferenciam? Jung ele vai perceber nessa linguagem dos sonhos a mesma coisa que Freud, que os sonhos aparecem como uma forma de comunicação do inconsciente. Até aí, os dois batem com a mesma ideia. Porém, Jung ele vai perceber algo que vai um pouquinho além. Para a gente entender isso, vamos primeiro pegar aqui a abordagem de Freud. Para Freud, o inconsciente é sempre um inconsciente reprimido, como a gente já tinha falado antes, né? É um inconsciente reprimido porque de um lado a gente tem um superego e do outro lado a gente tem um ego que vão lidando com essas pulsões do id e vão jogando isso lá dentro do inconsciente. Aquilo que não é permitido sair é jogado lá para dentro. Então, para Freud, os sonhos eles sempre revelam conteúdos do inconsciente, mas distorcidos pela consciência, que lançou certos conteúdos inaceitáveis pelo superego lá dentro do inconsciente. Então, o caráter meio maluco dos sonhos para Freud, ele é uma distorção que o consciente faz para não enxergar aqueles impulsos que foram reprimidos. Tá? Jung já vai ter uma visão diferente a respeito disso. Para a gente entender isso, vamos puxar aqui. Este é o Sr. Jung. Jung ele já tem uma concepção de consciente amplo. Então, ao invés de reprimido, o inconsciente ele é mais amplo do que nós podemos imaginar. Primeiro que ele percebeu que o inconsciente ele é repleto de imagens simbólicas universais. E aqui há uma diferença entre ele e Freud. Sim, para Freud a linguagem do inconsciente também era simbólica. Mas esses símbolos eram criados de maneira pessoal e particular, a partir de conflitos que ocorriam entre o superego e id. Só que o Jung ele vai começar a perceber o quê? Que muitas imagens simbólicas ali são universais, elas aparecem continuamente ao longo da história e não na mente de uma única pessoa, mas de todas as pessoas, assumindo significados semelhantes. Segundo, ele também percebe a presença de narrativas ancestrais nos sonhos.
E a gente vai ver um pouco mais para frente o que são essas narrativas ancestrais. Mas o caso é que muitos sonhos possuem um itinerário, um roteirinho de começo, meio e fim, que são representações míticas, né, que já aconteceram ao longo de várias tradições humanas. Só para a gente ampliar aqui, Jung encontrou outras coisas além de memórias ou pulsões ocultas nos sonhos. Jung também encontrou na estrutura dos sonhos imagens e narrativas que pertencem a um período fora da tradição histórica, em fontes psíquicas muito antigas e mesmo pré-históricas. Essas imagens ou narrativas primitivas foram chamadas de arquétipos. Então, eis aqui uma das grandes diferenças entre Jung e Freud. Jung percebeu que muita coisa no conteúdo dos sonhos que nós temos não são apenas construções pessoais, mas sim a apropriação de arquétipos universais que representam momentos importantes que a gente está vivendo. Então, vamos falar um pouquinho mais a respeito desses arquétipos aqui na visão de Jung. Primeiro, essas narrativas ancestrais que nós falamos são, na verdade, narrativas místicas. Míticas, porque dizem respeito aos grandes mitos da história. Então, muitas vezes você tem um sonho que ele é uma representação, muitas vezes, de alguma mitologia grega, de alguma mitologia nórdica, de alguma mitologia tribal existente numa tribo perdida que você nunca ouviu falar da sua vida, mas alguma dessas narrativas pode naturalmente aparecer em um sonho seu. Por quê? Porque essas narrativas estão carregadas de símbolos universais. Então você pode nunca ter visto nem ouvido falar daquela tribo, mas como os mitos delas carregam símbolos universais, isso acaba sendo percebido e incorporado também por nós em nossos sonhos. Mitos, símbolos que se expressam em mitos, como o mito do herói, mitos a respeito de renascimento, mitos a respeito de sacrifício, mitos a respeito de transformação. Esses elementos e muitos outros, eles vão sendo transformados, eles vão sendo construídos e incorporados em sonhos nossos e vão assumindo diversas funções. Por exemplo, às vezes você tem um sonho em que você está caindo e aquela queda sem fim e pum, você acorda exatamente quando você supostamente deveria atingir o chão. Isso pode ser uma representação de sacrifício. Se o sonho continua e de repente você não acorda, você pode de repente levantar do meio de uma água, um sentimento de que você foi transformado. E isso pode ser uma representação da transformação e uma série de outras coisas. E não há um limite para a idade. Jung ele relata situações muito específicas, né? Por exemplo, de um senhor que uma vez chegou para ele achando que teve um sonho tão perturbador que ele achou que estava enlouquecendo completamente. Depois que ele narrou o sonho para Jung, Jung foi lá no meio de um monte de livros que ele tinha, ele pegou um livro de mais de 400 anos e mostrou para o cara uma narrativa praticamente idêntica. Ele falou, veja, louco você não é. Tem tradições que já pensaram isso do mesmo jeito que você pensou. Né? E isso por quê? Porque é uma representação de um arquétipo. Arquétipos consistem de símbolos e narrativas simbólicas que permeiam todos os mitos e que, de alguma forma, são acessadas pelo nosso inconsciente e nos trazem mensagens sobre momentos essenciais de nossa vida. Arquétipos como o do herói, do sacrifício, do renascimento e tantos outros. Né? Então, quando esse conteúdo ele está no nosso inconsciente, e quando nós estamos vivendo algum momento importante, simbólico, isso vem à tona. Tá? Algo importante. Como é possível que esses arquétipos ancestrais sejam acessados por um inconsciente individual e transformado em sonho?
né? Legal, isso é universal, tá universal, mas como é que chegou em mim se eu nunca tive conhecimento disso? Assim como Hegel propôs a ideia de uma consciência coletiva, Jung propõe a existência de um inconsciente coletivo. Tá? Então, haveria um inconsciente coletivo que consegue capturar todos esses símbolos construídos ao longo de todos os milênios que o homem vive na Terra, e ele vai influenciando a geração atual, que por sua vez influencia o individual. Tá aqui nessa imagem que eu estou tentando abrir aqui. A gente tem uma imagem de uma representação do inconsciente coletivo, né? Você tem aqui nas bordas e também nos cantinhos ali o inconsciente de milhares de pessoas e tem no meio o individual que recebe de uma certa forma todas essas figuras a partir das várias produções que são feitas, né? Só para completar, né? Na última, não vou estar com ela aqui agora, né? Mas na última apresentação